Se afaste da iniquidade todos os que amam a Cristo. Parte 12, dia 25 de fevereiro de 2025. Eles não rejeitam o pecado apenas como alguém faria uma brasa viva de seu seio, porque ela o queimará, ou uma serpente, porque o picará, mas como uma coisa repugnante e impura, porque o contaminará. Alguns se afastam de sua iniquidade contra sua vontade. Eles se separam como Paltiel com sua esposa desrespeitosa. 2 Samuel 3,16. Eles habitam nas tendas do pecado e não se moverão daqui até que não haja mais permanência lá para eles. Como o homem cobiçoso se separa do mundo na morte, ou quando é violentamente tirado dele, quer ele queira ou não, ele deve deixá-lo ir. Mas esta partida não é duradoura. Tal voltará novamente. Salmo 78, 34, 37. E assim ocorre uma. Não pode uma pessoa ser expulsa de sua iniquidade pelo terror de Deus. A isto respondo: concebo que quando chegar a hora em que uma pessoa que pertence a Deus deve se afastar da iniquidade, 2 trombetas soarão em seus ouvidos. A primeira trombeta é a da lei, que é tão terrível que faz a alma do homem estremecer dentro dele, e faz um terremoto no acampamento do diabo para ele, de modo que ele não encontra mais pé firme ali, nem descanso como antes. Mas ele deve fugir para salvar sua vida em consternação. Mas se não houver mais, ele pode fugir de uma parte para outra, mas ainda permanecerá dentro das trincheiras. A segunda trombeta é a do Evangelho, a voz mansa e delicada, soando perdão, paz, boas-vindas ao acampamento de Cristo e à festa das coisas gordas, a todos os que se desviarem da iniquidade. Isso torna o pecador trêmulo pelo coração e o faz sair livre e voluntariamente da iniquidade, para que, embora a trombeta da lei cesse, isso o encanta para que ele não fique mais nas tendas do pecado. Oséias 2, 14 e Oséias 3, 5. C. Eles se afastam da iniquidade resoluta, absoluta e incondicionalmente. Custe o que custar. Eles não podem, eles não vão, eles não devem ficar. Outros podem fazer o que quiserem, mas com Josué eles dizem peremptoriamente: serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Se todo mundo ficar parado, eles irão embora devam ir sozinhos. Satanás pode formular muitas objeções contra sua partida e entrar em acordo para sua permanência, como Faraó com os israelitas, sobre sua partida do Egito. Mas a graça convertedora torna seus ouvidos surdos a todas as propostas dessa natureza. Se eles devem deixar tudo o que tem no mundo, eles devem deixar o pecado. Lucas 14:26. Se nunca for tanto para sua perda quanto para seu interesse temporal, eles partirão. Se eles devem passar pelo fogo e pela água, saiam disso através de roseiras e espinhos. Qualquer coisa menos pecado. Apocalipse 14:4. Estes são os que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aquele cujo afastamento da iniquidade depende de cis e es, a graça eficaz ainda não alcançou seu coração. D. Eles se afastam da iniquidade rapidamente, sem demora,
Salmo 119, 60. Apressei-me e não demorei para guardar os teus mandamentos. Muitos bons propósitos não dão em nada por atrasos. O homem pretende se livrar de tal e tal pecado, cumprir tal e tal dever, só que ainda não pode fazê-lo. E, enquanto há um obstáculo em seu caminho no momento, há dois depois. E assim o projeto voa para sempre. Mas os que pertencem a Deus são arrebatados como tições de fogo. Eles não demoram mais para se afastar do pecado, do que alguém demora para lançar uma brasa ardente de seu seio, ou uma serpente fervente. Estando determinados a partir, eles estão determinados a partir sem demora, porque um momento de atraso neste assunto pode ser uma perda eterna. Eles se afastam dele universalmente. Salmos 119, 104. Pelos teus preceitos eu alcancei entendimento. Por isso odeio todo caminho falso. Ezequiel 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei de vós um coração novo e um espírito novo. Por que morrereis, ó casa de Israel? Quem se afasta de um pecado sinceramente, e como o pecado, se afasta de todo o pecado conhecido por eles, porque a razão que o move a se afastar de um deve ser encontrada em todos. Todo pecado é uma ferida mortal para a alma, e, portanto, se apenas um permanecer não curado, o homem é um morto. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Um pecado retido fará toda a nossa reforma em nada, como Abimeleque, filho da concubina de Jerubaal. Foi a morte de seus 70 filhos por suas esposas, exceto uma. Judas 9:5. Portanto, aqueles que pertencem a Deus se afastam de todo pecado sem exceção, embora outros possam ter seus ídolos reservados. Assim, eles se afastam daquele pecado que é o pecado de sua constituição, aquele pecado que atende ao seu chamado no mundo, aquele pecado ao qual eles têm as tentações mais fortes e frequentes. Salmos 18, 23. Eu também era reto diante dele, e me guardei da minha iniquidade. Aquele pecado que mais facilmente nos assedia. Hebreus 12, 1. É o mal predominante do qual o coração deve ser solto, a mão direita e o olho direito. A única coisa que falta, que estraga todas as outras coisas, da qual, por mais relutantes que sejam, estarão dispostos a se separar dela no dia do poder. Assim, todos os que pertencem a Deus se livram livremente do pecado na conversão, e assim a cobrança é efetiva. 2. É eficaz em todos os que pertencem a Deus, na medida em que nunca mais retornam a Ele como antigamente, mas perseveram naquele curso de santidade que uma vez começou. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Amém.